Radio Legions of Death, ZYD 2019. Legions Web Radio, emissora do grupo Legions of Death, operando em full time para mais de 38 mil cidades e 193 países. Trabalhos técnicos de direção: Adelcio Martins e Memoriam, André Rogendas. Direção de RH: Edivaldo Mendes, Omar Umbinha, Americana São Paulo. Legions, se for para ouvir, que seja metal. Olá, Redbang, estamos começando mais uma edição do Legends of Death, hoje é a edição número 188. Hoje, Seven Trash do Rio de Janeiro. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death. Savan, ou Savan, é thrash metal do Rio de Janeiro, começou seus trabalhos em 99 e lançou seu primeiro disco, No Hope, em 2007. O segundo trabalho, Serial Killer Tales, saiu em 2017 e o terceiro e último disco saiu em 2023, Savage Attack. Savan é Antônio Guitarras, Daniel Guitarras, Derico Baixo e Saboia Bateria. Bem-vindos ao Legends of Death. Legends of Death. Pergunta básica: como tudo começou? Fala, Adelcio, beleza? Obrigado pela oportunidade da entrevista aí. Então, assim, cara, a banda surge em 99, né? Na verdade, o projeto começa em 96, né? Só que em 99 nós precisamos de trocar de nome, porque quando a gente foi fazer o registro no INPI, já tinha uma outra banda na verdade era uma firma de casamento, de festas, que tinha uma banda, e aí a gente teve que mudar o nome de Oráculo para Savant, entendeu? E isso foi em meados de 99, vamos botar aí abril ou maio de 99, que a gente mudou de nome. Nosso primeiro show foi no caso foi 7 de agosto, né, de 99, então a banda oficialmente inicia seus trabalhos de palco, né, em 99. Nós estamos completando 25 anos de banda, tá? Eu sou o único remanescente da formação original e estamos aí na luta, né, até hoje, né? Estamos na luta até hoje, ainda desfrutando bastante desse último lançamento que nós fizemos do Savant Attack, que foi superou as nossas expectativas em todos os aspectos, e vamos seguir em frente. A banda começou ali seus trabalhos, reuniu as composições e em seguida vocês lançaram seu primeiro disco. Então, para contar a história do primeiro full, né, a gente vai ter que ir um pouquinho antes, em 2004, né, que a gente lançou o EP Evidence Elimination, tá? E 4 músicas desse disco foram, dessas 4 músicas desse EP, 3 foram pro disco, tá? A gente lançou No Hope em julho de 2007, tá? E na ocasião a gente não tinha muita questão das revistas físicas, né? Então, assim, foi muito legal, porque a receptividade da Brigade, da época, da Creel,
Acho que Valhalla também te lançou. Tiveram outras revistas, inclusive, que faziam parte do cenário. A gente conseguiu fazer ter boas notas, inclusive, e isso foi muito importante. Aí depois disso aí, a gente ficou muito tempo sem lançar, né? Porque nós tivemos mudanças, inclusive, dentro do line-up da banda. E a gente conseguiu gravar o disco e lançar depois o outro Serial Killer's Tales em 2017, né? Em março de 2017 nós lançamos. Só que nesse disco a gente já lançou no formato digital, a gente não tem o modelo dele físico, tá? Também teve uma boa aceitação para a imprensa, tá? E é isso, né? E em 2023, agora em novembro de 2023, a gente lançou o Savage Attack, que é o nosso terceiro full. O Rio de Janeiro, apesar do que muita gente pensa, tem uma cena muito metal, né? Especialmente no thrash metal. Cara, a cena do Rio de Janeiro, ela realmente nos últimos anos, ela fez uma grande ascensão, né? Algumas bandas antigas aí querendo retomar os trabalhos. Algumas novas aí já estão despontando no cenário nacional, né? O que de repente ainda está meio complicado aqui no Rio, ainda é uma... Acho que talvez a quantidade de espaços, né, para poder tocar, né? O público de repente se fazer um pouco mais presente nas bandas autorais do Rio, né? Tem muita coisa legal aqui, gente, muita coisa. Mas o cenário é bem melhor do que, vou botar, de 20 anos para trás, tá? Bem melhor mesmo, tá? Temos aqui produções aqui fazendo um trabalho extremamente competente, tá? Então eu acho que o que falta é um pouco mais de espaço para poder tocar e principalmente, né, uma coisa que a gente sempre preza muito aqui é pela questão da estrutura. Então, para que as bandas possam fazer seus melhores trabalhos e apresentar para o público a sua arte, elas precisam também de ter estrutura. Então, que os palcos estejam melhor equipados, entendeu? Pessoas capacitadas para poder operar isso, né? Isso é uma coisa que na hora que a gente tiver uma melhor estruturação nesse quesito, tá? Eu acho que a gente vai dar um salto muito grande. Agora, material humano, material banda, bons trabalhos, isso aí aqui no Rio tá realmente muito legal. É uma fase bem bacana. Intervalo. Sou porrada na Legends of Death. Um apanhado-resumo de tudo que rola nas nossas redes. Para facilitar, poste o link da sua banda na nossa timeline. E ele vai pro Giro Legions. Giro Legions, sempre às segundas no Legions. Programa Legions oferece Mundo Cover, as melhores releituras do metal diariamente às 13 horas aqui na Legions. De volta no Legions 188, hoje com Savan, thrash do Rio de Janeiro. Normalmente, do primeiro para o segundo disco, muda-se muito, né? Porque o primeiro disco você tem aí a experiência de uma vida toda. E o segundo é somente aquele espaço entre um e outro. Bom, a gente teve uma mudança, né, nesse quesito no Savage Attack, tá? Até então a gente tinha um produtor que a gente continua sendo um baita amigo e um baita irmão que a música deu pra gente, que é o Sidney Som. Ele produziu o Evidence Elimination, né? O primeiro EP foi produzido pelo Carlos Lopes da Dorsal, né? O Portrait of Reality 99. Aí o Evidence Elimination, o No Hope e o Serial Killer's Tales foi produzido pelo Sidney Som. Aí, quando o Daniel veio pra banda, né, a gente meio que decidiu que a gente ia fazer a produção própria. O Daniel é produtor fonográfico e renomado também no mercado. E fizemos todo o processo de gravação interno da banda, né? Foi junto com o Daniel, foi ter
uma tarefa um tanto que árdua, principalmente para ele, né? E para todos nós, né? Porque uma coisa é ele ser integrante da banda e uma outra coisa é ele também ser produtor. Então são coisas que a gente foi um processo de aprendizado muito, muito interessante para a gente nesses últimos tempos, mas que foi extremamente, sabe, proveitoso. Então, assim, Daniel produziu o disco, né? E o resultado tá aí, né? A gente hoje está começando a fazer já as novas composições, já estamos no processo de composição das letras e tal. A gente queria ter lançado esse ano, mas aconteceram alguns imprevistos aí, principalmente de grana, né? Porque tá difícil todo mundo e tal. Mas pintaram algumas datas importantes, fizemos algumas coisas importantes ao longo do ano. Então hoje a banda já tem por enquanto nós temos essa maturidade de trabalharmos internamente. A gente está sendo uma experiência bem bacana, mas eu acho que vai chegar em algum momento que a gente vai precisar de um olhar, né, de alguém que venha de fora, até para sobrecarregar menos o Daniel, né? Isso é uma coisa que a gente já vem conversando e tal, mas por hora a gente não vai, a gente vai realmente continuar trabalhando como nós trabalhamos no Savage Attack. Toda banda passa por muito perrengue, né? Ao longo aí de sua carreira. Cara, é assim, a gente já passou por muita coisa, são 25 anos, né? Então, muita coisa aconteceu, mas eu acho que os principais problemas que nós tivemos ao longo da nossa trajetória foram a estabilidade, né, dos membros na banda, tá? Infelizmente, se você parar para pegar as fotografias de toda a nossa discografia, nenhum disco ali acaba sendo igual ao outro, né? A única pessoa que permaneceu ao longo do tempo fui eu. Essa formação que nós estamos trabalhando agora, né, desde 2017, né, que sou eu, Fred, Felipe e Daniel. O Daniel já vem em 2018, na verdade. Mas vamos botar de 2018 para cá. Tem sido a formação mais de longevidade, entendeu? E isso é uma coisa que é muito importante, até mesmo para o processo de composição, de criação das músicas, porque a banda precisa estar muito bem entrosada. Quando entram pessoas dentro do processo de gravação que de repente não estão entrosadas com a banda, né, da maneira como nós estamos hoje, a gente percebe que isso impacta na música. Mas eu acho que os principais perrengues foram esses, cara, da gente, sabe, ter uma hora da gente parar pra pensar se eu ia continuar ou não ia continuar, porque essa questão da rotatividade dos membros da banda, todos eles têm as suas justificativas, beleza e tal, mas o trabalho fica aí, né, parado, né? Então isso foram, eu acho que a gente só não conseguiu chegar a, de repente, ter uma discografia maior ou ter dado passos ainda maiores em função desses processos de reconstrução que eu tive que fazer na banda ao longo do tempo, tá? Mas eu acho que esse é o principal perrengue, né, cara? O principal perrengue é você ter essa estabilidade e ter a maturidade da convivência com as pessoas. Isso é uma coisa que todos aprendem, eu aprendi, todo mundo aprende ao longo do tempo. É claro que tem outras coisas que acontecem, né, cara? Tipo, dificuldade. Hoje em dia, nossa indústria nacional, em termos de equipamento para os musicistas, evoluiu bastante. Mas lá atrás, pô, cara, era mó perrengue você conseguir um equipamento bom, né, cara? Então, hoje está tudo muito acessível, né? Ainda mais com o comércio digital. Hoje o cara pode fazer importação, então tudo ficou mais fácil, né? Para essa geração de hoje. Então, assim, eu costumo dizer que essa geração só não vai fazer metal se não quiser, né? Porque não tem uma relação muito forte com a questão vamos botar assim, do esforço, né? Você não precisa se esforçar muito, entre aspas, né? Para você montar uma banda. Agora, você ter e continuar a banda, os esforços continuam mesmos, que é você estudar, é você saber ter a arte da boa convivência com os integrantes da banda, não querer que o seu ego fique maior do que a banda ou que a música pede, entendeu? Então, esses problemas vão sempre continuar. Outros da época quando eu montei a banda lá atrás,
realmente o processo é bem diferente. Tem banda que faz a letra primeiro, tem banda que faz a música primeiro e tem banda que tem outros métodos de composição, né? Cara, na verdade a gente não teve nenhuma influência, entendeu? Tecnicamente, pensei no disco X, YZ para poder falar que eu vou compor o disco, né? Até porque na banda todo mundo tem as suas influências pessoais, né? Então a gente procura trazer essas influências para a música de uma maneira muito democrática e de uma maneira muito adulta e saudável. Então por isso que as músicas ganharam essa energia, porque a gente estava realmente com vontade de fazer esse disco, sabe? Eu acho que a vontade de fazer o disco é fundamental. E outra coisa importante, né? Nós tivemos um tempo para poder gravar esse disco, principalmente quando a gente estava gravando as coisas no meio da pandemia. Então a gente teve tempo de ser muito meticuloso com muitas coisas. Então, não sei se eu posso falar por mim, né? Assim, eu sempre procuro ouvir alguma coisa um pouco mais atualizada do que eu ficar me prendendo às minhas influências de álbuns antigos. Porque também entendo que o disco tem que conversar com a atualidade. Então, assim, tiveram alguns discos que me chamaram muita atenção nos últimos tempos, assim, na época de gravar o Savage Attack, que foi o Gênesis do Sodom, né? Eu acho que é Gênesis 19. É maravilhoso esse disco, cara. E o que antecedeu a ele, que foi o EP, o Partizan, também é espetacular. Foi um disco que realmente me inspirou muito em muitas coisas. Tivemos aí, né, também as bandas que já me influenciam há bastante tempo, como o Testament, né, o Slayer, entendeu? Embora o Slayer já não esteja na ativa em termos, né, de composição e de tour, né? Mas são bandas que sempre vão ficar comigo. Agora, as influências do Daniel já são outras, a influência do Fred também é outra, do Felipe é outra. Então, são várias, como eu falei, nós conseguimos juntar as nossas influências nesse disco e deu muito certo. Intervalo. The desert, cold and unforgiving, the house of Satan where the Iron Cross hordes comes from. We are part of the Legends of the Dead. De volta no Legends 188, hoje com Savan, do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu imagino que seja muito difícil nas bandas, né, é essa migração, né? Esse entra e sai de membros. Ao mesmo tempo ruim, mas também tem um lado positivo, né? Sempre os novos membros trazem aí novos ares, né? E novas direções para uma banda, né? Cara, essa formação que nós temos hoje é foda, né? A gente tem muita história, né, cara? Desde o processo de gravação até para shows, né, cara? Então tem muita coisa legal que acontece. Eu acho que o principal, né? Eu acho que tem sido o mais curioso, né? É o carinho que as pessoas, tanto das gerações mais novas como das gerações mais antigas, até mesmo porque a Savant não faz um som, né, cara, baseado no que há de novo, né? A gente já tá a gente tem uma característica de fazer um thrash metal puxando pro old school, né? E eu acho que o mais legal de tudo a gente tá conseguindo trazer pessoas a ouvirem nosso material. Agora, como coisas engraçadas, pô, a gente fazendo turnê, o Savant for Kill junto, cara, pô, é uma coisa de maluco, cara. É a pilha o tempo inteiro. Porra, teve uma que a gente foi fazer um show, cara, agora onde que é o Red Star, né? Antes era Espaço Som, lá na Teodoro. Aí foram juntar as bandas pra poder fazer uma
fazer a foto aí, eu me lembro que teve uma situação que foi assim, que o cara perguntou, pô, nunca vi tanta gente feia na foto, e o Fred, cara, ele é um frasista assim, de primeira, né, cara, então tem um humor assim bem ácido, né, aí o Fred, eu não sei exatamente que o Fred retrucou, e aí, cara, eu sei que o Fred respondeu uma coisa tão na bucha, assim, e que, cara, todo mundo sentou no chão no meio da Teodora começando a rir, cara, sabe, então assim, tem tanta coisa, né, assim, bizarra, pitoresca, né, que são coisas que a gente vai guardar pro resto da vida, né, são justamente essas coisas que a gente guarda pro resto da vida, o carinho das pessoas, entendeu, a gente, pô, a gente fez um show agora recentemente em Santos, eu encontrei foi junto com o Secret Indie, encontrei com o Punk, fiquei relembrando das histórias que rolaram num show que a gente fez em 2003, cara. Foi um festival que foi feito na região sudeste, lá no Espírito Santo. Aí foram 4 bandas do Rio, 4 do Espírito Santo, 4 de Minas e 4 de São Paulo. Porra, a gente ficou lembrando das histórias. Então, tem tanta coisa legal, cara. Tanta coisa legal, assim, engraçada. Mas essa da Teodoro, cara, foi foda. Essa daí, cara, a gente até hoje, quando a gente encontra a galera, a gente sempre se lembra disso e, porra, e vai lembrar pro resto da vida, né, cara? Onde tocam as bandas que você aprecia? Agenda Legends. Toda semana no Legends. Tem banda que faz a letra primeiro, tem banda que faz a música primeiro e tem banda que tem outros métodos de composição, né? Cara, a gente não tem muita ordem assim para poder compor uma música, né? A gente teve praticamente o Savage Attack a gente fez muito baseado em cima dos riffs. Depois é que a gente conseguiu colocar as letras e tal, e ficou super bacana, entendeu? Agora nós estamos fazendo já um disco um pouco diferente, às vezes algumas letras já existiam e estamos também tentando fazer os arranjos para ela, para ficar um pouco, para poder encaixar. Então, assim, vale ressaltar que quando a gente essa formação se juntou, né, em 2018 para 2019, a gente pensou em gravar o disco, né? Eu e Daniel já tínhamos assim uma quantidade enorme de ideias, de riffs, assim vai por diante, aproximadamente uns 25. A gente gravou muitas das coisas que vocês ouvem no Savage Attack, já foi desse grupo de 25, mas ainda tem muita coisa rolando que ainda vai estar por vir. Então, assim, a gente está agora nesse processo agora de composição do disco, né? A gente não está muito preocupado se vai ser primeiro a letra ou se vai ser primeiro o riff ou o arranjo. A gente está compondo para deixar a coisa da melhor forma possível para todos. Uma coisa que eu imagino que seja muito difícil nas bandas, né, é essa migração, né, esse entra e sai de membros. Ao mesmo tempo ruim, mas também tem um lado positivo, né, sempre os novos membros trazem aí novos ares, né, e novas direções para uma banda, né. Então, cara, assim, você percebe que a grande maioria das bandas, né, as headliners, tá? Se você fizer um estudo bem apurado, também tiveram suas mudanças, né? Quer seja por questões pessoais, né? Quer seja porque as pessoas também queriam fazer coisas diferentes. Então, os motivos que fazem as pessoas saírem das bandas, né, é de cada banda e cada um vai ter o seu motivo. Agora, você percebe muito que as bandas headliners, né, tiveram poucas mudanças, né? Você percebe que o Metallica só teve mudança porque o Cliff morreu. O resto a galera permaneceu, né? O Iron Maiden, por exemplo, né, sempre teve lá o Dave Murray, né? O Steve Harris, depois que a banda também estabilizou, foi o Nico McBride, entendeu? O Bruce saiu, não saiu, né? Voltou. Então você vê que tem uma estabilidade, né? Pegando outras bandas aí, por exemplo, o Testament, né? O Testament, ele manteve uma formação dos 5 primeiros discos, né? Praticamente em estúdio, né? Depois no The Ritual aí que entrou o James Murphy, né? E eu poderia citar inúmeras outras bandas aqui.
Então eu acredito que essas bandas se tornaram bem-sucedidas não somente pelo talento, o AC/DC também é um exemplo disso, né? De manutenção dos membros. Kiss também, você tem a manutenção do Paul Stanley com Gene Simmons, né? Então você percebe que essas bandas sempre mantiveram uma espinha dorsal, né? E essa espinha dorsal ela é fundamental para a banda não somente ter a sua própria assinatura musical, né? Mas também para gerar uma credibilidade nas pessoas, né? Lógico que quando sai um membro muito importante dentro de uma banda, essa banda vai mudar, ela vai mudar a sua característica por vezes, né? E isso as pessoas precisam entender que a banda, por mais que tenha a questão artística, que tenha a amizade, que tem tudo, a banda não deixa de ser uma empresa, é um negócio. Que você tem que ter um produto, né? E que também que esse produto tenha uma assinatura e que tenha uma credibilidade e consiga atingir as pessoas de uma forma honesta, né? Quanto ao que aconteceu com os integrantes ao longo do tempo, na verdade, pessoas quiseram fazer projetos diferentes, em todos os seus casos. Tivemos problemas pessoais? Em alguns momentos sim, entendeu? Mas nada que gerasse de fato uma inimizade. É lógico que eu perdi o contato com algumas pessoas ao longo do tempo, porque a dinâmica de vida de todos nós tá cada vez mais louca, né, cara? O mundo tá com uma velocidade cada vez maior e todo mundo correndo atrás dos seus aí, né? Mas nunca eu reencontrei com o integrante da banda da Savant e de maneira que a gente não tenha dado uma boa risada, que a gente não tenha tido um diálogo saudável, né? Então, treta mesmo nunca teve, e até mesmo porque eu acho que tem certas coisas que a gente tem que resolver internamente, né? Tem gente que acha que treta, né, é marketing, né? Só que eu sou meio anti-marketing nisso, eu não gosto muito desse tipo de coisa porque isso expõe pessoas, expõe relações que eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o trabalho da banda é compor boas músicas, ter uma excelente relação com os fãs, entendeu? Seguir o trabalho em frente, apesar das dificuldades. As dificuldades que tem no Brasil para as pessoas continuarem no meio da música são muito grandes, né, cara? Desde o processo de você escolher ser um músico e não ter a discriminação dentro da sua própria casa, porque você escolheu ser músico, porque ser músico de repente não dá futuro para ninguém, né? Esse é o discurso das famílias. Hoje em dia mudou um pouco? Talvez as pessoas vejam com menos preconceito, entendeu? Então, se você falar para todo mundo que você é um médico, uau, o cara é um médico. Fala que você é um músico. As pessoas já te olham com desconfiança. E infelizmente isso, é um processo que foi montado desde a época da ditadura mesmo, né, onde algumas profissões, alguns segmentos, né, principalmente da área da cultura e da educação, foram colocados como culpados, né, de algumas coisas. E aí é mais fácil você denegrir a imagem de uma profissão do que você ajudar a construir, né? E eu acho que talvez o mundo esteja agora numa fase de reconstrução, principalmente com o advento da questão do mundo digital, né? O mundo cibernético está tudo mudando o tempo inteiro, a tecnologia à mão das pessoas, então as pessoas hoje em dia elas se permitem a gravar alguma coisa dentro de casa. Não estou nem entrando no mérito se o que foi gravado é bom ou ruim, mas pelo menos as pessoas se aventuram, né? Elas experimentam a música, né? Hoje você tem um acesso melhor a videoaulas, né, digitais, YouTube, você tem tanta coisa, né? Eu fico imaginando, inclusive, o que seria, né, de muitas bandas da década de 80 e de 90 se tivesse tecnologia de hoje para poder divulgar seus trabalhos. Será que essas bandas teriam acabado? Né? Se eu tivesse em 99 a tecnologia que eu tenho hoje, será que as pessoas teriam desistido? Se teriam se desmotivado com a quantidade de dificuldades que já haviam na época?
são coisas que a gente nunca vai mensurar, né? Então, os motivos são diversos, cara. Poucas bandas de metal chamam convidados para participar dos seus trabalhos, né? Vocês convidaram a Fernanda Lira, né? Como é que se deu esse processo todo? Fala, velho. Então, cara, a participação da Fernanda foi o seguinte, cara. A gente tava finalizando o álbum e no momento da mixagem, o Daniel disse que a Burn the Vengeance precisava de uma participação especial. A música precisava de um colorido diferente. E aí, perguntei pra ele do que se tratava. Ele disse que tinha que ter uma participação especial, uma voz diferente. E ele, como produtor, eu respeitei a opinião dele. Tanto é que a Burn the Vengeance tem uma versão dela gravada só comigo cantando. E aí ficamos, assim, divagando sobre a possível, qual a pessoa que a gente poderia chamar. Ele falou, cara, eu vou pensar nisso e eu vou depois te passar o nome. Aí ele veio com a proposta da Fernanda. E eu falei, bom, vamos tentar, né? E a Fernanda estava no Brasil, né? Parece que ela estava entre um ator e outro aqui no Brasil. E a gente conseguiu achar o telefone do contato dela, da assessoria de imprensa dela, que é o Luciano Piatoni, que hoje está trabalhando conosco, né? Mas até na ocasião ele não trabalhava conosco. E aí nós passamos a música, ele ouviu, ele pirou quando ouviu a música, e aí entrou em contato com ela respondeu, e aí ouviu, gostou demais da música, inclusive, e aí nós passamos a música para ela foi lá e gravou, entendeu? Então pra gente foi um baita desafio. Principalmente pra mim, né, que sou vocal, e pra gravar essa música, porque foi tudo gravado limpo, né? E a Fernanda fez uma coisa diferente do que ela naturalmente faz na cripta, né? Ou fez até o presente momento. Foi muito legal, né? Foi muito legal a participação dela. Eu tive com ela depois do show aqui que ela fez no Circo Voador. E aí nós, como é que eu posso dizer? Passamos, eu falei com ela muito rápido, porque foi logo depois do show, ela estava no meio de uma mini tour, já estava embarcando para poder ir para o transporte, para poder ir para outra cidade. Falamos muito rápido mesmo, mas ela gostou, até brincou, quando tiver alguma coisa dessa de novo, tu me chama e tal. Mas foi muito rápido, entendeu? A gente não conversou a respeito da música mesmo, eu e ela, entendeu? Até porque ela tem uma agenda extremamente complicada, né? Então a gente não conseguiu se falar ainda pessoalmente, mas mais uma vez fica meu agradecimento para ela por ter ajudado, né? Nesse sentido. E foi isso aí, a música que surpreendeu, né? Teve gente que não gostou da música, mas faz parte do processo, né, cara? Foi uma música de alto risco que nós fizemos. Talvez a mais arriscada que a gente tenha feito na carreira da Savant, porque é uma música que vai na contramão do que a gente faz, né? E outra coisa importante, né? Qual é a banda de thrash que está gravando balada? Então a gente fez uma coisa que ninguém está fazendo no Brasil, né? Nem as próprias bandas de thrash, já headliners, têm gravado. Talvez a última que tenha gravado uma balada mesmo foi o Testament. Se eu não me engano, a Cold Embrace, do Dark Roots of the Earth. Então, pra você ter uma ideia, poucas bandas se arriscam a fazer músicas desse tipo. Então a gente se arriscou e deu tudo certo. Agenda de shows. Então, nós estamos com algumas datas marcadas aí. Agora vai ter uma no dia 8 de setembro, em Cabo Frio, tá? Que nós recebemos o cartaz, inclusive, ontem.
Temos uma data já meio que pré-negociada pro dia 1º de novembro, que vai ser uma data lá no Garage House. E estamos tentando programar alguma coisa para dezembro. Da gente vir para São Paulo, fazer uns shows aqui em São Paulo, aqui do estado de São Paulo. E aberto, né, para outras possibilidades. E em meio a isso, né, nós estamos na pré-produção do outro disco e muita coisa para rolar ainda por aí. Agradecer aí a oportunidade, né, cara, do bate-papo, foi super construtivo pra gente e espero que vocês tenham gostado, tá? E estamos sempre à disposição para novos contatos, novas perguntas, entrevistas e dúvidas que as pessoas têm, tá bom? Um grande abraço para todos e não se esqueçam, siga a gente lá no Instagram, @savant_thrash_metal, tá? E aí de lá vocês vão para bio, vão pegar o nosso link do YouTube e assim vai por diante, tá bom? Para finalizar, eu fiquei curioso com esse nome, né? Savant. De onde veio o nome da banda? Cara, a gente quando teve aqui lá em 99, né, que fazia a mudança do nome em função de já ter uma marca, a banda chamava-se, o projeto chamava-se Oráculo, né? E aí, conforme eu te disse, a gente teve que mudar o nome porque já tinha uma firma de casamento que chamava-se Oráculo e nessa firma tinha uma banda. Eu tenho uma pessoa da minha família que é especialista, né, em patentes e marcas, e na ocasião fez uma busca pelo INPI e viu que tinha essa banda lá. Então, quer dizer, poderia dar merda. Então, o origem da banda, o nome da banda chama-se Savant. Uns dizem que é francês, outros dizem que é de um inglês antigo, mas que também se reporta a ideia de oráculo, de sabedoria, entendeu? Existe um tipo de autismo que é síndrome de Savant, né? Que onde são pacientes que têm extrema, digamos assim, inteligência, mas não, como todo autismo, não interage tanto com o mundo como poderiam. Então dizem que a origem é francesa, dizem que a ideia de um inglês antigo, bem rebuscado. Então eu não peguei ainda, eu não sei qual é a certa etiologia da palavra. Chegando ao fim da entrevista com os caras da Savant Thrash Metal do Rio de Janeiro, aqui no Legends 188, tocar o primeiro disco da banda de 2007, No Hope. Em seguida, o segundo, Serial Killer's Tales, de 2017, e por último, o Savant Attack, de 2023. Na sequência, aí um bloco de cada disco.